Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula sobre estequiometria. Na videoaula de hoje vamos resolver este exercício. Quantos átomos de carbono temos em 20 gramas? Observem, 20 gramas de ácido acético. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a fórmula molecular do ácido acético, tá bom? Fórmula molecular. Vamos colocar aqui no cantinho, ó, molecular. Beleza, a fórmula molecular do ácido acético é a seguinte, pessoal. Podemos escrevê-la assim, ó, HC2H3O2, tá bom? Beleza, sabendo aqui a fórmula molecular do ácido acético, a gente pode descobrir qual é a massa molecular. O que é massa molecular, professor? Massa molecular é a massa de uma molécula. Vamos lá, ó. Massa molecular é o que a gente vai tentar descobrir aqui. Faz parte do caminho para a gente descobrir, né, quantos átomos de carbono nós vamos ter aí em 20 gramas, tá? São várias regrinhas de 3 que a gente vai ter que ir pensando até a gente chegar no resultado final, tá? Então, muita atenção aí como que vamos fazendo esse tipo de exercício. Ó, eu tenho a minha massa molecular, a minha fórmula molecular. Com a fórmula molecular, eu descubro a massa molecular. Por quê? Para mim descobrir a massa molecular, eu tenho que pegar todos os átomos, tá, que eles estão na minha fórmula molecular, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, certo? O carbono ele aparece duas vezes aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 2. O hidrogênio ele aparece uma vez aqui na frente e 3 vezes aqui, ó. Então eu tenho 4 hidrogênios. E o oxigênio aparece duas vezes na minha fórmula molecular, então eu tenho 2 oxigênios. Vou multiplicar a quantidade de vezes que cada átomo aparece pela sua massa atômica. Tá, o que é massa atômica? É quanto de massa, né? Seria o peso, mas é melhor a gente chamar de massa, tá? Quanto de massa que tem o nosso átomo sozinho, tá bom? Onde que você encontra isso? Tem que decorar? Não, você encontra isso na tabela periódica, tá bom? Então tem lá que o carbono, a massa dele é 12 unidades de massa atômica. O hidrogênio é 1 unidade de massa atômica e o oxigênio 16 unidades de massa atômica. Vamos fazer essas continhas. 12 vezes 2 é igual a 24 unidades de massa atômica, 4 vezes 1 é igual a 4 unidades de massa atômica e 2 vezes 16 é igual a 32 unidades de massa atômica. E agora se a gente somar 32 mais 4 mais 24, tá? Vai ser igual à massa da minha molécula, ou seja, a minha massa molecular, que é de 60 unidades de massa atômica. Esse aqui, pessoal, é o peso, ou melhor, é a massa de uma molécula, tá, de ácido acético. Mas ninguém trabalha com uma molécula de ácido acético, tá? Ninguém chega no laboratório e mexe com uma molécula apenas. A gente mexe com porções muito grandes de moléculas. O que a gente vai fazer é converter essa quantidade minúscula de massa em uma massa um pouco maior que a gente possa trabalhar. No caso, vamos converter em grama, porque o nosso exercício está falando aqui em 20 gramas de ácido acético. Então, se eu multiplicar esses 60 gramas por 1 mol, eu vou ter a massa de 1 mol de ácido acético, tá? Então, multiplicando 60 unidades de massa atômica por 1 mol, eu vou ter 60 gramas por mol. Observe uma coisa interessante. Numericamente, 60 está aqui, ó, é a mesma coisa, só que eu mudei a unidade. O que era unidade de massa atômica agora virou grama por mol. Por que por mol? Porque eu tenho 60 gramas de ácido acético em 1 mol, beleza? Ou seja, vocês lembram que 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa, né? Ou seja, é o 6 e 23 zeros aqui à sua direita, né? É um valor muito grande. Então, multiplicando 60 por esse valor de 1 mol, né? A gente encontra o valor de 60 gramas por mol. Ou seja, a gente só mudou a nossa unidade de medida aqui. Mas ficou uma coisa muito maior. Eu estou agora tendo a minha massa, né, de 1 mol e não mais só de uma molécula, tá bom? Tendo entendido isso, o que a gente vai fazer? Olha só, pessoal. A gente tem 60 gramas de ácido acético em 1 mol, certo? Professor, mas eu não tenho mol. O exercício disse pra gente, na verdade, eu não tenho 60 gramas, né? O exercício disse pra gente aqui em cima, ó, que a gente tinha 20 gramas de ácido acético. Ah, muito bem. E aí que entra a regrinha de 3. A gente fala assim, ó, seriam 60 gramas de ácido acético em 1 mol. Mas como eu tenho 20 gramas de ácido acético, quantos mols eu vou ter, né? E a gente faz essa regrinha de 3. 20 vezes 1, vou colocar aqui embaixo, que dá 20.
é igual a 60 vezes x. Então fica 60 vezes x. Eu vou passar o 60 dividido pelo x e vai ficar o seguinte, ó. Vou isolar o x aqui e vai ficar 20 dividido por 60, né? Vou apagar isso aqui, melhorar, ó. 20 dividido por 60, né? 20 dividido por 60, pessoal, é igual a 0,33, tá bom? Então vai ser o seguinte, x é igual a 0,33 o quê? 33 mol. Ou seja, eu não tenho um mol. Como eu não tenho 60 gramas, eu não tenho um mol. Eu tenho 20 gramas, tá? Que foi o que o exercício disse pra gente que a gente tem. Se a gente tem 20 gramas de ácido acético, então a gente tem 0,33 mol de ácido acético. E não 1 mol, se caso a gente tivesse 60 gramas, que não é o caso. Beleza? Então tá bom. Então, ó, eu tenho 0,33 mol de ácido acético. Pessoal, vocês lembram ainda o que o exercício estava pedindo pra gente? Ó? Primeiro vou anotar aqui, ó, 0,33 mol de ácido acético é o que a gente tem, né? De ácido acético. Beleza, o que o exercício ainda estava pedindo pra gente, né? Ele estava perguntando quantos átomos, né? Uma quantidade de átomos, ó. Quantos átomos de carbono temos em 20 gramas de ácido acético? Para a gente descobrir uma quantidade de átomos de carbono, a gente vai ter que primeiro descobrir qual é a quantidade de mols de ácido de carbono que a gente tem. Como que a gente descobre isso? Bem simples. Vou colocar aqui, ó, nossa fórmula molecular, HC2H3O2, né? A gente tem, quando a gente tem uma molécula de ácido acético, quantos átomos de carbono a gente tem? 2, não é? Então, ó, a cada uma molécula de ácido acético, a gente tem 2 átomos de carbono, não é? Beleza. Se eu tivesse, então, ó, vamos pensar aqui, ó, se eu tivesse 1 mol de ácido acético, quantos mols eu ia ter de átomos de carbono? Ia ter o dobro, né? Ia ter 2 mols de carbono. Beleza. Se eu tivesse 4 mols de ácido acético, eu teria o dobro, 8 mols de carbono. Beleza? Se eu tiver 2 moléculas de ácido acético, 4 átomos de carbono nessas 2 moléculas, não é? Aqui eu descobri, né, que eu tenho 0,33 mol de ácido acético. Ou seja, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2 para descobrir qual é a quantidade de átomos de carbono, ou melhor, qual que é o número de mols de átomos de carbono que eu tenho. 0,33 vezes 2 é igual a 0,66 mol de carbono, né? Ou de átomos de carbono. Então, vamos colocar assim, ó, de átomos de carbono, beleza? Então, olha só, pessoal. Agora eu vou fazer uma situação hipotética, né? A química é cheia dessas, né? Se eu tivesse isso, eu teria aquilo. Mas eu tenho isso, quanto que eu tenho de verdade, né? E é essa situação hipotética que a gente vai colocar aqui. Pessoal, se eu tivesse 1 mol, se eu tivesse, tá? Não tenho. Se eu tivesse 1 mol de carbono, né? De átomos de carbono, vou colocar aqui átomos, ó. De átomos de carbono, quantos átomos de carbono eu teria, né? Em quantidades, 1, 2, 10, quantos átomos de carbono eu teria? 1 mol é o que, pessoal? Não é 6 vezes 10 elevado a 23? Então, essa é a quantidade de átomos de carbono que eu teria, tá bom? Então, átomos de carbono. Se eu tiver 1 mol de átomos de carbono, eu terei 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Essa seria a minha quantidade. Mas eu não tenho 1 mol de átomos de carbono. Eu tenho o quê? 0,66 mol de átomos de carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, de átomos de carbono. Qual é a quantidade de átomos de carbono que eu tenho, né? De átomos de carbono que eu tenho. Bom, vamos lá, fazer regrinha de 3. X vezes 1, né? E 6 vezes 10 a 23 vezes 0,66. Vai dar x é igual a 6 vezes 10 a 23 multiplicando por 0,66, que é igual a 3,96 vezes 10 a 23. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então vamos ver, ó. 3,96 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Átomos de carbono, certinho? Então, é isso daí, né, pessoal? Então, se a gente multiplicar o 0,66 mol de átomo de carbono, que é o que a gente tem, pelo número de Avogadro, né,
que é o número de mol aqui, 6 vezes 10 é 23, a gente descobre a quantidade de átomos de carbono que a gente tem. Mas, obviamente, não dava para fazer isso desde o início, porque eu não sabia a quantidade de átomos, né? Na verdade, eu não sabia a quantidade de mols de carbono que eu tinha. O que eu tive que fazer para descobrir isso? Vamos lá, ó. Primeiro, calcular a massa molecular, né? A massa de uma molécula só. Multiplicando a massa molecular por 1 mol, eu descubro o quê? A minha massa molar, tá bom? Massa molar. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Descobri a massa molar. Numericamente era a mesma coisa, nem precisa fazer esse cálculo, tá, gente? Sempre é a mesma coisa numericamente. Então, ó, deu 60 gramas por mol. 60 gramas em 1 mol é o que eu teria se eu tivesse 60 gramas, não é? Eu não tenho 60 gramas, eu tenho 20. Isso é o exercício que me disse aqui em cima, né? Se eu tenho 20 gramas, quantos mols eu tenho de ácido acético? Fiz essa regrinha de 3, descobri que tenho 0,33 mols de ácido acético, certinho? Como em cada molécula de ácido acético eu tenho 2 átomos de carbono, então eu multiplicando por 2 a quantidade de mols de ácido acético, eu descubro a quantidade de mols de átomos de carbono, que é 0,66 mols de átomos de carbono. Beleza. Agora, eu fiz aqui uma situação hipotética, né? Uma situação que vocês vão ver muito na química. Se eu tivesse 1 mol de átomos de carbono, quantos átomos de carbono eu teria? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, não é? Mas eu não tenho 1 mol de átomos de carbono, eu tenho 0,66, que é o que eu descobri aqui em cima. 0,66 mol de átomos de carbono. Beleza. Então, se eu tenho 0,66, qual é a quantidade de átomos de carbono que eu tenho precisamente? Fiz uma regrinha de 3 e cheguei nesse valor de 3,96 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Beleza? É isso daí, pessoal. Esse foi um exercício sobre estequiometria e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.